Tá certo então, forte abraço a você, internauta do JMV TV Notícias. Estamos chegando com as informações esportivas deste final de semana, bastante movimentado em toda a nossa região. A Rua João Silva de Krieger Lages AMS é a campeã do 11º Campeonato Municipal de Futebol Suíço em Timbó. A equipe alcançou o título após vencer a Metisa de virada por 2-1. O Calhas Pérola levou o caneco nos veteranos. O 21º Campeonato Timboense de Futebol Suíço definiu neste sábado em Tiroleses os seus legítimos vencedores. Como eu falei, na categoria livre, a Metisa acabou perdendo por 2-1 para a João Silva de Krieger Lages AMS e acabou ficando em segundo lugar a Metisa. A disputa do terceiro lugar, o Calhas Pérola ganhou do Arte de Vestir por 6-3. O jogador Stoic, da equipe campeã, foi artilheiro do certame com 5 gols. A Metisa, com apenas 2 gols sofridos, coincidentemente apenas os 2 gols da final, apresentou a defesa menos vazada. Já entre os veteranos, quem ouve-se bem foi o Calhas Pérola, ao passar igualmente pela Metisa por 3-0. O Leque foi terceiro ao passar pelo Birubiru Casa Minha por 6-3. O jogador Noli, com 7 tentos, acabou artilheiro da categoria. Aí você vê lances da partida da decisão entre Metisa e também Rua João Silva de Krieger Lages AMS, de camisa listrada, que conseguiu o título do 11º Campeonato Municipal de Futebol Suíço. Decisão essa realizada no último sábado, lá na Associação dos Moradores do bairro Tiroleses. Olha aí, o 15 de outubro acabou perdendo para o Ercílio Luz em Tubarão e acabou caindo para terceiro lugar na segundona catarinense. Num dia bastante ruim, o time idaialense sofreu 3-0 e acabou perdendo a liderança no campeonato. O 15 de outubro volta a jogar no próximo domingo em casa contra o Camboriú, no Gigante do Vale, às 16 horas. O Marcílio Dias, que venceu o Videira por 3-0, e o Concórdia, que venceu o Próspera por 2-1, são os líderes da competição, agora com 14 pontos. O 15 de outubro está na terceira colocação com 12, o Atlético tem 11, o Ercílio Luz tem meia dúzia, o Camboriú tem meia dúzia, o Joaçaba também tem meia dúzia, o Próspera tem 4, o Porto tem 3 e o Videira tem apenas 1 ponto. Taça André Schroeder teve sequência neste final de semana com a realização de 4 partidas. A Uzivale venceu Tiroleses lá em Tiroleses e assumiu a ponta do 22º Campeonato Municipal de Futebol de Timbó. O Uzivale foi a Tiroleses, fez 2-1 no time da casa e assumiu a liderança com 4 pontos. Aí na imagem, você acompanha imagens exatamente do jogo do Guaracás contra o Atlético Nações. A vitória do Guaracás por 3-2 de virada no União sobre o Atlético Nações. Já no complexo esportivo, o Arte de Vestir fez 6-0 no Imigrantes e marcou também os seus primeiros 3 pontos no campeonato. Já na Metisa, a Associação Atlética Local empatou com o Calhas Pérola por 2-1. A classificação do campeonato: o Zivale tem 4, Água Verde, Tiroleses, Guaracás e Arte de Vestir tem 3, Calhas Pérolas tem 2, Atlético Nações, Imigrantes e Metisa tem 1 ponto. O certame prossegue no próximo sábado com 1 partida e no domingo, dia 12, com mais 3 jogos. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 9, começa em Brusque a 50ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Atletas e dirigentes dos maiores municípios do estado, e que todos os anos entram na disputa pelo título, estão ansiosos pelo início das competições. A abertura oficial acontece às 20 horas da próxima quinta-feira na Arena Brusque, na rodovia Antônio Neco Raio, e contará com a presença de diversas autoridades e destacando a presença do ex-jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Pela primeira vez nos Jogos Abertos serão realizadas 2 divisões na modalidade de futsal. Isso porque ela já atingiu na edição de 2009 mais de 100 inscrições na fase classificatória.
Também a Bocha Rafa Volo para 2011 deverá ter 2 divisões. Os Jogos Abertos de Santa Catarina terá o envolvimento de 6.700 atletas de 85 municípios que disputarão 26 modalidades. Blumenau é exatamente a maior delegação com 400 atletas. Florianópolis, atual campeã do JASC, virá com 307 participantes. Já Timbó estará presente com 100 atletas e disputará exatamente o atletismo masculino e feminino, o bolão 16 masculino e feminino, o bolão 23 feminino, a bocha masculina, o duatlo, o tiro armas curtas e longas, o tênis de mesa masculino, o punhobol, o vôlei de praia masculino e feminino e o ciclismo, o downhill. Portanto, na próxima quinta-feira, larga a 50ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Olha aí, a equipe sub-13 do basquete Timbó carimbou sua vaga à fase final do campeonato estadual. A competição foi dividida em regiões e as melhores classificadas se encontrarão na etapa decisiva que acontecerá em Joinville após os Jogos Abertos de Santa Catarina. Olha aí, resultados do Campeonato Brasileiro, especificamente dos representantes catarinenses. O Avaí encerrou o turno do Campeonato Brasileiro na Série A numa fase bastante ruim. Em seu último jogo, realizado na tarde deste domingo, na ressacada, tomou o gol aos 49 minutos do segundo tempo e acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0. O Leão da Ilha está na 13ª posição com 23 pontos. Já na Série B, o Figueirense fechou o turno no topo da sua divisão. A equipe foi a Curitiba e chegou a sair atrás do Paraná no placar, mas acabou empatando com o gol de Igor e com esse empate chegou a 36 pontos no total e a liderança na Série B. Na Série C, a Chapecoense foi derrotada pelo Juventude por 2-1 em Caxias do Sul. Já o Criciúma recebeu o Caxias no Heriberto Wilson e venceu por 1-0. O Criciúma lidera a chave C com 10 pontos, mas tem um jogo a menos na competição. Já na chave D, o Joinville venceu o Irati fora de casa, ou melhor, na Série D. Exatamente, o Joinville venceu o Irati fora de casa por 2-0 e o Metropolitano perdeu o primeiro jogo do mata-mata por 1-0 para o Operário em Ponta Grossa. No próximo domingo, os jogos da volta estarão acontecendo respectivamente em Joinville e também em Blumenau, no estádio do SESI. Lembrando que após o encerramento da programação do JMV TV Notícias, você pode acompanhar e assistir o desfile na íntegra da 21ª Festa Trentina da cidade de Rio dos Cedros. Um forte abraço, termina aqui o JMV TV Notícias de hoje, segunda-feira.